E agora aqui nos estudos da Rádio Atividade, o Vigão está recebendo o nosso querido deputado Daniel Donizete, comprometido com uma história de amor aos animais. Bom dia, deputado. Bom dia, Vigão. Bom dia a todos os ouvintes, pessoal que está acompanhando aqui o Domingão do Vigão nessa manhã de domingo. Obrigado pelo convite. É um prazer ter a oportunidade aqui de falar o que a gente tem feito, o que a gente tem trabalhado aí na Câmara Legislativa pelos nossos animais. Deputado, como é que foi essa história assim de você ser um defensor incansável dos animais e tudo mais? E nós que temos animais, temos todo tipo de animal, a gente fica assim, de certa forma, sensibilizado em saber que nós temos um deputado que está cuidando lá né? Dos animais, né, Vigão? Esse amor. Principalmente pelos eventuais maus tratos que as pessoas possam dar aos animais, né, deputado? Isso é verdade. Na verdade, isso aí é uma coisa desde criança, né? A gente já nasceu com essa sensibilidade, esse amor pelos animais. E desde toda a minha vida, toda a trajetória, a gente tem procurado cuidar dos animais. A gente sabe que esses casos de abandonos sempre aconteceram, casos de maus tratos. Então a gente procurava ali na rua, a gente morava ali no Gama, tinha muitos animais na rua, a gente procurava ajudar com comida, com água, levando para casa. A gente dava uma espécie de um lar temporário, né, para esses animais terem um lar, muitas noites de frio, a gente levava para casa, até que a gente, né, por eventualidade encontrava disponibilizava para adoção, e quando não era adotado, a gente ficava com o animal. Então isso aí surgiu mesmo de criança, e como a gente percebe aí na Câmara Legislativa, hoje nós já conseguimos protocolar mais de 60 projetos de lei. Hoje existem 16 leis aqui no DF em proteção aos animais, tanto que nunca ninguém tinha um olhar especial nesse sentido. No entanto, a gente conseguiu legislar bastante, temos procurado fazer com que a lei seja cumprida, mas é isso, o número de animais abandonados, o número de maus tratos vem aumentando. Por isso que é importante a gente divulgar, que a gente precisa sensibilizar a população e cobrar, né, dos órgãos de fiscalização, os órgãos de proteção, para que essa lei, né, seja cumprida. Afinal de contas, é tão difícil a gente conseguir aprovar uma lei, nada mais justo que a gente, né, faça com que ela seja cumprida. Mas, deputado, os seus parceiros lá na Câmara não tem muita dificuldade em apoiá-lo, não, né? Não. Pelo que a gente sabe, eles estão convencidos que isso aí é de utilidade pública, né? E você tem feito um trabalho até espetacular com relação a isso, né? Não, obrigado, mas realmente o pessoal lá na Câmara Legislativa, nossos amigos deputados e deputadas, têm se sensibilizado com a causa. Nós conseguimos aprovar todas essas leis aí sem nenhuma dificuldade, acredito até por unanimidade. Ninguém foi contrário a nada no sentido de legislação, de proteção dos nossos animais, até mesmo porque a gente sabe que precisa, né? Primeiro deputado que pegou essa bandeira aqui no DF para poder cuidar de fato, a gente sabe da necessidade real. São atrocidades, Vigão, que acontece aí no dia a dia. A gente recebe inúmeras denúncias nas nossas redes sociais, nos nossos grupos de WhatsApp. Nós procuramos ajudar na medida do possível, mas a gente está lutando aí para que a gente consiga o quanto antes resolver, né, ou diminuir, né, pelo menos, né, casos de maus tratos e abandonos, que são os dois principais problemas da causa animal, que não deve no sentido de proteção aos animais. Pois é, o Vigão tira o chapéu. O Vigão, quando também era assim, idade de criança, eu também tinha meu cachorro, eu sabia. E eles às vezes eram até espancados lá no Rio Verde das Abóboras lá, e o pessoal não tinha aquele tratamento, aquela lianeza com os animais, que eu acho que todos nós precisamos e devemos ter, né? Eu acho o seu trabalho extremamente importante, porque organiza, dá Você foi o primeiro e único deputado defensor da causa animais aqui no Distrito Federal. Não teve outro aqui, não é? Aqui na Câmara Legislativa eu sou o primeiro e único, é verdade, que tem essa bandeira como a minha principal bandeira, como a missão aí do nosso trabalho. Agora, a pergunta que o Vigão vai fazer pro senhor é o seguinte, ó: qual é a maior dificuldade, deputado, dessa causa que o senhor defende atualmente, que é a causa animal? Qual que é a mais, assim, que mais dificulta o seu trabalho, que o senhor mais gostaria de equacionar? Hoje a gente tem lutado aí para fazer uma política pública eficaz. Uma grande dificuldade que a gente tem
é a falta de um abrigo público. Por que eu digo isso? Porque a Polícia Civil, a Polícia Militar recebe inúmeras denúncias. Só que muitas das vezes a polícia vai lá na ocorrência, no caso de maus tratos, por exemplo, mas não tem para onde levar esse animal. A polícia até vai lá na ocorrência, mas vai fazer o que com esse animal se não tem para onde levar, já que os abrigos particulares, as instituições, as ONGs estão lotadas. Então a nossa missão aí é que a gente consiga mobilizar o governo, sensibilizar, para que a gente consiga o quanto antes construir um abrigo público que funcione, que onde o animal seja resgatado da rua, seja levado para esse abrigo, seja tratado, seja castrado. Inclusive por profissionais, né? Por pessoas que entendam do segmento. Exatamente, né? Com toda a estrutura, com todo o corpo médico, com médicos veterinários, auxiliares, enfim, pra gente conseguir castrar esse animal e disponibilizar para adoção. Aí nós temos que investir em campanhas de adoção, sensibilizar o governo. No entanto, Vigão, a gente tem feito aí um abaixo-assinado pra gente tentar mobilizar o governo. Quem puder, gente, assina esse abaixo-assinado, tá lá na minha página no Instagram, no Facebook, deputado Daniel Donizete, assina lá, nós estamos já com 16 mil assinaturas. É muito importante pra gente conseguir mostrar mesmo assim, a importância da causa animal, da necessidade desse abrigo público, para que a gente consiga ajudar cada vez mais os nossos animais. Agora, tá aumentando ou tá paralisado assim, nem aumentou, nem diminuiu assim os maus tratos com os animais, deputado? A gente observou aí, Vigão, a gente também tem os dados lá da Polícia Civil, tem aumentado. Desde que começou a pandemia, aumentou o número de animais abandonados e de maus tratos. Tem aumentado, a gente tem sensibilizado, cobrado cada vez mais os órgãos que façam a investigação, mas infelizmente tem aumentado. Eu acho que isso aí é uma coisa cultural, né? Cultural, a gente tem que conseguir mobilizar desde criança, desde nas escolas, né? A importância dos nossos animais, que maus tratos é crime. Hoje, a pessoa que abandona ou maltrata um animal, aqui no Brasil, hoje dá cadeia. Pois é. Agora, Vigão, uma coisa muito legal, muito bonita que a gente pôde acompanhar durante a semana, né? Estamos vivendo uma guerra lá na Ucrânia e esse conflito entre a Rússia e a Ucrânia, a gente lamenta muito, né, deputado Daniel Donizete? E o nosso governo brasileiro, através aí do presidente Jair Bolsonaro, enviou, né, um avião da FAB, dois aviões da FAB, para poder resgatar as pessoas, né? Repatriar os brasileiros e também estrangeiros, né, deputado Daniel Donizete, que estavam lá naquele conflito e queriam sair dali correndo, né, Vigão? Voltar para aqui, para sua pátria amada. Um clima de guerra daquele, inclusive um maluco lá pegando uma doido daquele presidente Putin lá, um ditador, né, Vigão? É um Putin que deve estar muito Putin, né? Né, Vigão? E uma coisa muito bonita que a gente pôde acompanhar durante a semana, juntamente com essas pessoas que vieram lá da guerra, né, Vigão? Foram os animais, né, deputado Daniel Donizete? Eles trouxeram também seus animais de estimação e ficou muito marcado. O deputado Daniel Donizete estava lá presente, né, na base aérea aqui de Brasília, para receber esses nossos irmãos brasileiros, juntamente com seus animais, né, deputado? Exatamente, nós tivemos a oportunidade de participar, recebemos o convite da Michele Bolsonaro, da ministra Flávia Arruda, deputado federal Fred Costa, pra gente poder acompanhar essa chegada desse avião que estava vindo da Polônia com refugiados da Ucrânia, muitos brasileiros, tinha alguns estrangeiros e também os nossos animais. Então chegaram lá. Ao todo, quantos animais vieram nesse voo? Que desceram voo da paz. 10 animais, foram 8 cachorros e 2 gatos. Olha, Vigão, que coisa linda, linda, né? linda. Inclusive, aproveitar aqui a oportunidade e agradecer ao governo brasileiro pela sensibilidade de trazer os animais. Sensível demais. Até mesmo porque lá existiam algumas regras, as regras de vacinação e tal, e o presidente foi sensibilizado através da nossa ativista Luísa Mel, do deputado federal Fred Costa, e sensibilizou e liberou para que os animais viessem juntamente ao avião da FAB. A primeira dama também, Michele Bolsonaro, é amante, né, dos animais e incentivadora da causa também, né, deputado? Exatamente, ela é uma protetora que tem nos ajudado aí, inclusive tem animais adotados também. Eles acharam um animalzinho aqui na rua, um cachorrinho abandonado, Vigão, e o cachorrinho hoje vive lá no Palácio da Alvorada, né? Exatamente, bem cuidado. O que resta para nós aí é a gente rezar muito para poder Deus contornar lá a cabeça desse Putin. Parece que ele não tem crença em Deus, não é? Ele é apócrifo, né? Que fala.
não sei como é que é isso, não tem nenhuma crença. Ateu. À toa, né? O ateu. E tá sendo assim um genocida, na verdade, né? Ele tá atacando um país que não tem nem condições de brigar com ele, porque não tem disponibilidade de armamento. E até hoje, pouquíssimas pessoas, o Vigão tem acompanhado pela mídia, não entende a razão dessa agressão da Rússia ao país vizinho. Ainda fica o questionamento, por mais que seja assim uma vantagem geográfica que possa aumentar lá para a Rússia, você não consegue entender isso não. É um ataque, né? Até hoje as pessoas não conseguem entender essa guerra não, viu? Ninguém consegue entender isso. Estão atacando escolas, hospitais, né, Vigão? A gente lamenta muito daqui. Se você quiser fazer alguma pergunta aí pro nosso deputado Donizete, ele estará aqui com o Vigão aqui nos próximos minutos aqui, não é? E ele é o maior defensor da causa animal. E o Vigão acha que precisa mesmo de um político dentro dessa configuração que é o deputado Donizete aqui, para a gente não ter os animaizinhos nossos aí padecendo pelas ruas da cidade, não é? Então, depois você vai falar para mim no próximo bloco aqui sobre os seus projetos, deputado. Eu sei que você é um dos que é campeão disso aí. Tem muitas leis já aprovadas, mais 60 projetos aprovados, não é isso? Exatamente, são 60 projetos protocolados com 16 leis já valendo. Olha que coisa bacana, hein, Vigão? Muito legal, muito atuante. Deputado distrital Daniel Donizete hoje com a gente no Domingão do Vigão, 99587-3100, 99587-3100. Esse é o zap aqui do meu amigão Vigão. É isso mesmo. Aqui nos estúdios da atividade nós estamos recebendo o deputado distrital Donizete, Daniel Donizete. E na verdade a minha equipe me pautou algumas perguntas aqui, deputado, que eu quero fazer para o senhor. A começar o seguinte, quando que começou, na verdade, essa sua história pelos animais? Então, Vigão, como a gente relatou, foi isso aí, uma coisa que vem desde criança, né? Perfeitamente. Sempre muitos animais abandonados, sempre vítimas de maus tratos, desde criança a gente sempre procurou cuidar, ajudar, né? Dando alimentação para os animais de rua, água, levando para casa. Amor incondicional, né? Exatamente. E deputado o Daniel Donizete, Vigão, tem muitas, né, projetos de lei, e já dentro desses mais de 60 projetos de lei, Vigão, tem já 16 que viraram leis, né? Um deputado muito atuante lá na Câmara Legislativa do Distrito Federal, que foi o item 5 aí, Vigão, que o senhor deixou no ar, né, pro Daniel Donizete, deputado Daniel Donizete, responder logo depois das músicas aí que a gente passou só modão aqui no programa do Vigão, né, deputado? Conta pra gente um pouquinho aí da sua atuação lá na Câmara Legislativa lá do Distrito Federal, Vigão. Isso. Pois é, estamos aqui, tá pontuando aqui 60 projetos de lei muito em atuante. defesa dos animais, né? São leis aprovadas, né? Temos 16 aprovadas dessas 60. 60 estão protocoladas, estão tramitando na Câmara Legislativa. Estão em discussão, né? Exatamente, estão em discussão. E quais, entre as 16, quais aponta uma que seria tipo assim, o carro-chefe, a mais importante, né? Uma de grande repercussão aqui no Distrito Federal. Tem uma lei que tem nos ajudado muito aí no combate aos maus tratos, onde a gente proibiu acorrentamento de animais, concorrentes ou assemelhados. Porque muitas vezes a pessoa acorrenta um animal 24 horas por dia, e diversas vezes esse animal não tem nem acesso nem a comida e nem água. Então hoje é considerado acorrentar animal um crime de maus tratos. E é mesmo, e é verdade. E maus tratos aqui no Brasil, como a gente sabe, existe uma lei federal do deputado Fred Costa, que é a lei Sanção, onde diz que maus tratos no Brasil dá cadeia. Então o cara que acorrenta hoje um animal, ainda mais quando se deixa sem acesso a comida e água, ele está cometendo um crime de maus tratos, e ele tem que ser preso.
Isso mesmo, deputado. Sem falar que é uma crueldade sem tamanho, né? Deixar um animalzinho ali sem comida, sem água, muitas das vezes até sem coleira, né? Acorrentado diretamente na corrente, né? Exatamente. Quanto mais ele mexe ali, mais aperta, né? Mais estrangula o animalzinho, né, deputado Daniel Donizete? O que mais me estranha aí na legislação, que a gente precisa fazer uma legislação para dizer que isso é maus tratos, né? Além disso daí, nós também conseguimos colocar uma lei aí que proíbe a utilização de coleiras de choque para adestrar animais, né? É uma técnica antiga aí, uma técnica cruel que está em desuso. Também hoje aqui no DF é proibido, né? A gente é a favor do adestramento positivo, que nada a ver tem com maus tratos. E eu tenho certeza absoluta que com essas legislações aí, a população conhecendo, denunciando, cada vez mais nós vamos conseguir proteger os nossos animais. Parabéns pela atuação, deputado. Pois é, o Vigão tira o chapéu pro deputado, porque isso pode ser muito bem interpretado e também, mas pode ser mal interpretado. Exatamente. A pessoa pode falar, mas esse deputado só está cuidando de animais e tal, ele foi eleito para outras coisas e tal. É muito importante as pessoas entenderem que precisa de um defensor dos animais para poder organizar essa coisa toda que tem aí. O Vigão não tem dúvida disso, não. Vigão, você sabe que a gente tem trabalhado muito, né? Não só a questão dos animais, mas também temos destinado recursos, especialmente lá para a cidade do Gama. Então o Gama nesses últimos 3 anos e 3 meses tem evoluído bastante. Recentemente nós conseguimos inaugurar a UPA do Gama, que é um equipamento público esperado pela população do Gama há mais de 20 anos, e nós juntamente, o governador Ibanez, até agradeço ao Ibanez, todo o governo pelo comprometimento, conseguimos tirar a UPA do papel, graças ao recurso também que a ministra Flávia Arruda colocou. Hoje a UPA do Gama é uma realidade, vem atendendo a população do Gama, do entorno, e muitas reformas a gente conseguiu fazer, destinando muitos recursos. Fui o deputado que mais destinou recursos na história da Câmara Legislativa pro Gama. Nós já destinamos mais de 20 milhões de reais já executados, tá? Então nós estamos no momento fazendo a reforma da rodoviária, estamos fazendo a revitalização do Cine Itapuã, já foi licitada a questão do posto número 8, que é uma questão crônica da cidade. Desde 2013 esse posto está abandonado, servindo como um ponto de tráfico de drogas, então já está em andamento a licitação. Esse ano ainda começa essa obra, e fora algumas outras melhorias que nós estamos fazendo aí pela nossa cidade, que é a minha cidade, né, Vigão? Claro. Aliás, eu queria te fazer uma pergunta aqui. O Vigão não sabe de tudo das coisas, mas é bom esclarecer, não é? Algumas leis que foram aprovadas, elas não são cumpridas, como por exemplo a soltura de fogos de artifício barulhentos, que é proibido no Distrito Federal, mas que a gente sabe que existe uma certa resistência em se fazer cumprir a lei. Ela é mesmo necessária? E sendo necessária, como o senhor acha que pode resolver isso, deputado? Vigão, existe essa lei que hoje no Distrito Federal é proibido a soltura de fogos barulhentos. Por que é proibido? Porque os fogos, além de prejudicar os animais que são bem sensíveis aos barulhos, prejudicam também as pessoas que têm autismo, os idosos, pessoas que têm problemas de saúde, pessoas que estão em hospitais, né? Por isso que existe essa lei. Eu acho que a graça dos fogos não tá no barulho, e sim na iluminação, na luz. Hoje é proibido. Nós até colocamos agora um projeto de lei para que a gente consiga transformar a soltura de fogos de artifícios barulhentos como um crime de maus tratos. Porque você precisa ver como é que ficam os animais na noite de Ano Novo. Muitos se machucam, muitos acabam falecendo, e esses casos são recorrentes, comuns. E principalmente também porque a gente está cuidando também aí dos autistas, pessoas que têm deficiência, sofrem muito com esses barulhos. Tá aí então uma coisa que eu penso que a maioria da sociedade desconhece: os efeitos maléficos que tem a soltura de fogos de artifícios aí para os animais, não é? É porque o animal realmente ele não tem compreensão de que está vivendo um momento de festividade. É muito sensível o animal, né, Vigão? Muito sensível. Muito sensível, é verdade. Não tenha dúvida. Ele escuta 6 vezes mais do que a gente escuta quando tem um estampido de um fogo de artifício. Muitos chegam até a morrer, né? Morrer, se machucam, se perdem, né? O cachorrinho chega até a morrer, Vigão, gato, pode morrer por causa do barulho dos foguetes ali, sabe?
também uma crueldade. Vamos dar um bom dia especial para nossa amiga Rayane, né, Vigão? Bom dia, Rayane. Feliz dia das Mulheres, né? Que passou na última terça-feira. Feliz Dia das Mulheres, Rayane. Obrigada, nossa voz feminina aqui do programa Domingão do Vigão. Obrigada. Rayane fez uma programação aqui que um dia desse linda, aqui que o pessoal ficou impressionado, né? Verdade. E ela atende muito bem os nossos ouvintes, né? Você manda mensagem aqui, quem te responde essas mensagens aí é a nossa amiga Rayane, a esposa aqui do nosso amigão Vigão. Hi. Bom dia. Pois é, deputado, mas voltando então aqui, não é fácil administrar leis, né? Você sabe disso. Você equaciona um problema gravíssimo por um lado, mas por outro lado, se você não tiver a oportunidade de explicar as razões de o porquê que os animais... Eu já notei que animal tem medo de fogo de artifício mesmo, é uma coisa impressionante. Pode ser cachorro, gato, o que for, é uma agressão que tem aos animais. Com certeza, é uma agressão. Na minha opinião, chega a ser maus tratos, né? No entanto, a gente colocou esse projeto nesse sentido aí. E só que a gente precisa, Vigão, que nem você falou, a gente faz lá a legislação, né? A gente consegue aprovar na Câmara Legislativa, que é bem difícil aprovar hoje uma lei, e a gente precisa fazer com que ela seja cumprida. Como a gente faz isso? Cobrando os órgãos, fiscalizando, né? E o principal, dizendo para a população, mostrando que existe a lei, por que ela existe e como funciona. Eu acho que só assim a gente vai conseguir fazer com que as leis sejam cumpridas, não só da causa animal, né? Leis de uma forma em geral, né? Vigão, o item 4 aí é um item muito importante. Porque isso o deputado Daniel Donizete começou logo no início do mandato, né, Vigão? Ele começou a atuar ali no Hospital Público Veterinário que fica em Taguatinga, Vigão, e também na castração de cães e gatos. Por que isso, deputado? E quais são as principais demandas da causa animal aqui no Distrito Federal? Bom, a gente começou a atuar logo que a gente assumiu o mandato no Hospital Veterinário que fica ali em Taguatinga. Quando a gente assumiu o mandato, esse hospital estava prestes a fechar. Então a primeira coisa que a gente fez foi colocar o recurso público para não fechar o único hospital. Porque estava fechado Ele iria fechar, estava sem recurso. Estava sem recurso. E nós assumimos e falamos, como é que vai fechar o único hospital veterinário que tem em Brasília, né? Já não é suficiente para a demanda que temos. Não podemos fechar. Colocamos recursos, né, no decorrer de 2019, 2020 e recentemente nós conseguimos, junto com o governador Ibanez, um aporte de 10 milhões de reais para a gente fazer uma ampliação. Então agora nós já atendemos lá no hospital 3 vezes mais do que atendia no início. Nós já colocamos lá, antigamente tinha uma fila gigantesca lá, hoje é possível agendar pela internet. As pessoas ainda ficam lá numa fila, porém diminuiu bastante. Sabemos que precisa muito a ser feito ainda, lógico, né? Mas a gente pouco a pouco vem evoluindo. Tem essas questões aí das castrações. É muito importante castrar os animais para que não tenha essa multiplicação, principalmente de animais abandonados, senão nunca vai ter fim. Vai ser como dizem aí, vai ficar só enxugando o gelo. Por isso é muito importante ativar essas políticas públicas, em especial da castração, coisa que nós temos feito. No ano passado de 2021 nós conseguimos castrar mais de 10 mil animais através de clínicas parceiras, através do castramóvel. Nós colocamos recursos diretamente no IBRAM. O IBRAM faz toda essa gestão. É lógico, né, que a gente está, né, cada vez mais aumentando o número de castrações, mas sabemos que não é o suficiente. Precisamos ampliar as políticas públicas, precisamos ampliar o atendimento do hospital veterinário, precisamos fazer com que ele atenda 24 horas, até mesmo porque o animal não tem horário para passar mal, para ser atropelado. E a nossa ideia é que a gente consiga colocar esse hospital funcionando 24 horas da forma que a população merece e logo em seguida construir um outro hospital em outra região. Até mesmo porque um hospital somente não atende a demanda dos nossos animais. Perfeitamente. O que é, meu bem? Ainda temos Rogério Regiane hoje. Sim, vamos daqui a pouco Regiane, ao vivaço, atender a nossa... Vamos esgotar com o deputado aqui, porque o Vigão é a primeira oportunidade que eu tenho de entrevistá-lo. E eu quero saber tudo a respeito disso e considero ele o protetor dos animais aqui no Distrito Federal. Desde que ele entrou na carreira dele, ele assumiu isso com muita proeminência, com muita propriedade. E o Vigão tem muita admiração e carinho. Eu também tive cachorro quando eu era criança e acho que é uma coisa muito acertada quem pode dar pro filho um cachorrinho, porque o filho fica
Você tempera ele no decorrer da puberdade da criança, né? Quando tem um animalzinho para poder cuidar, para fazer as coisas. E até mesmo o deputado tem um compromisso, né? Daqui a pouquinho lá no Gama, né, deputado? É isso, hoje no Gama vai O que vai acontecer lá? Vai ter uma final do futebol amador lá da cidade. Eita. Hoje, 10 horas, lá no campo da 50 do Você Leste. joga bola ainda, Débora? Claro. 50 do Leste? Sou um atleta, né? Aí sim. O deputado já vai dar o pontapé inicial aí. Alô, população do Gama, quadra 50, setor Leste. É isso aí. Já o deputado Daniel Donizete está por aí. Muito bem. Você quer fazer mais alguma pergunta para ele, DJ? Sim, tem uma pergunta do nosso ouvinte lá do Gama, né? O senhor franqueou aí o nosso número, né, Vigão? Através do nosso zap 995873100, 995873100. O ouvinte nosso lá do Gama falou: aqui é o Douglas do Gama, quero fazer uma pergunta para o deputado. Quando vai acabar as carroças aqui do Distrito Federal? Tem alguma lei para isso? Falta fiscalização? Com a palavra, então, o deputado Daniel Donizete. Pois é, Douglas, existe uma legislação aí desde 2016 que aqui no DF é proibido a circulação de carroças no Distrito Federal. Infelizmente, essa legislação não é cumprida, mas nós temos lutado para que seja fiscalizado, temos cobrado os órgãos. No entanto, através da CPI dos maus tratos animais, da comissão que eu sou presidente, nós vamos fazer agora uma audiência pública para a gente criar uma solução. Né? A gente sabe que aqueles carroceiros ali dependem também, né, de sustentar a sua família. Então, o que a gente pensa? A gente pensa em pegar esse carroceiro ou migrar ele para uma outra profissão, né, através de cursos que a Secretaria de Trabalho pode fornecer para eles, para poder profissionalizar, ou até mesmo a gente pode conseguir uma espécie de um financiamento juntamente ao BRB, uma linha de crédito, para que a gente troque essas carroças para aqueles tuk-tuk, aquelas bicicletas elétricas. Boa. Né? Tem que criar uma solução. O que não pode é deixar os nossos animais sofrendo maus tratos nas ruas, né? Sabemos que não são todos os carroceiros que fazem isso, mas tem muitos carroceiros que pegam o animal, utilizam ali por 12 horas, Vigão. Sabe o que ele faz à noite? Aluga para outra pessoa utilizar. Ou seja, o animal não tem descanso. O animal trabalha 24 horas até morrer, a exaustão, é abandonado e o carroceiro vai lá, consegue outro cavalo e esse ciclo nunca para. Né? Então a gente tem que proteger os cavalos, até mesmo porque tem que fazer a legislação ser cumprida. Mas vamos criar uma solução. Vai ter uma audiência pública agora em abril, pra gente debater na Câmara Legislativa, pra gente criar uma forma pra fazer com que funcione. Afinal de contas, desde 2016, né? Bastante tempo. Agora, deputado, assim já não existe, será que em outras cidades do Brasil já essa solução que vocês possam assim tentar moldar aqui para o Distrito Federal? Existem alguns projetos que deram certos em algumas cidades pontuais. A exemplo lá de uma cidade lá no Paraná, eles substituíram algumas carroças pelos tuk-tuks. Tuk-tuks são aqueles veículos movidos à eletricidade, né? E a nossa ideia aqui é conseguir o financiamento para que a gente faça algo semelhante, talvez até com energia solar, né? Para não ter custo para a pessoa que vai ali operar. Né? Mas vamos debater isso lá através da nossa audiência pública. Eu tenho certeza que a gente vai chegar numa solução. Nós temos apoio, sabe de quem, Vigão? Seu amigo aqui, eu tô vendo que tem muitas fotos dele aqui, do Zezé de Camargo. Aí é apoio que não é brinquedo, hein? É, não é? Ave Maria, viu? Ele é muito preocupado com essa questão, né? Ele também tem muitos cachorros lá adotados. Também eu considero o Zezé um protetor. Tá nos ajudando nessa missão aí também. Tenho certeza que com esse empurrão aí vai dar certo. Perfeitamente. O Zezé é um ícone dentro disso aí, não é? Pode pegar no pé do Zezé que ele vai conseguir fazer, inclusive tornar extremamente simpática essa solução. O Zezé tem muito carisma, né? Pois bem, deputado, eu quero agradecê-lo pela presença. Se o senhor desejar fazer mais alguma consideração aqui nos nossos estúdios. Migão, eu que agradeço. E convidá-lo também, quando você desejar fazer um pronunciamento, qualquer coisa, você liga para nós aqui que eu terei muito prazer em recebê-lo. Eu gostei de falar com o senhor. Tá bom, Migão, muito obrigado aí pela oportunidade. É muito bom a gente poder, né, explicar para a população a questão da legislação que existe, conscientizar as pessoas, principalmente com relação aos animais. Estamos à disposição e assim que possível a gente volta aqui para poder atualizar do que vem acontecendo aí. Se Deus quiser, nós vamos conseguir acabar com as carroças aqui no DF. Agora, obrigado, Vigão. E as pessoas perceberem que a autoridade está atenta, né? Vocês estão atentos
para poder equacionar o problema. É que realmente ele não é de fato solução. Exatamente. Pessoal que está nos ouvindo aí, obrigado, bom dia a todos, estamos à disposição, qualquer coisa vai lá nas redes, deputado Daniel Donizete, manda lá a sua pergunta, sua Gabinete sugestão. Número 15. Número 15. E deputado Daniel Donizete, uma última questãozinha aqui. É muito difícil ser defensor da causa animal? Quais são os seus maiores desafios que o senhor acha? Algumas pessoas, né, confundem, né? Falam assim, pô, esse cara aí só cuida de cachorro, né? A gente escuta muito isso. De gatinho, a gente cuida tal. muito isso, né? Mas não, a gente tem essa atuação forte na causa animal, mas a gente já cuida de tudo, né? Destina recursos para a área de saúde, educação. Pra você ter ideia, das escolas no Gama existem 50. Todas as 50 passaram por algum tipo de reforma com recurso nosso. Parabéns, deputado. Parabéns, muito atuante, hein? Não, e a causa é muito nobre, ué. Não tenha dúvida nenhuma, não, ué. Tem que ter disciplina mesmo. E na Câmara, na Assembleia Legislativa é o lugar de fazer isso daí, não é? Exatamente. Muito bem. Deputado, muito obrigado pela presença do senhor. Obrigado, eu que agradeço. E um abraço a todos os ouvintes aí. Bom dia.